amiguinhos, como é que vão? Tudo bem? Tudo uma boa? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos conversar com a secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Esteio, Tati Tanara. Vamos conversar sobre o aniversário de Esteio e eu também vou pedir para ela contar um pouquinho da sua trajetória nessa nossa querida cidade. Tati, secretária, como é que vai? Tudo bem? Tudo certo, boa noite. Gratidão aí pelo convite. Muito bom participar contigo aí desse momento, Jair. Muito obrigado por reservar uns minutinhos para bater esse papo com a gente. Secretária, eu acompanhei durante bom tempo, alguns anos aí, até na época, acho que foi antes, até antes da vinda do Leonardo para a prefeitura, assim, acompanhava assim as suas postagens ali. Isso foi me encantando, né? Um assunto da cultura é um assunto que me encanta muito, o assunto da educação também, né? Que foi uma área da sua atuação também, né? Uhum. E então sempre tive vontade de bater esse papo com você aí. Queria saber um pouquinho da sua trajetória, algumas curiosidades que a gente não sabe, que eu gostaria que fosse registrado. Bom, então, primeiro agradecer o convite, tá, Jairo? É muito bacana a gente ter a oportunidade, assim, de falar sobre a nossa construção profissional, né? E ter isso disponível para que as pessoas possam entender um pouco. Então, assim, minha trajetória profissional iniciou-se na educação, né? Eu sou arte educadora, de formação acadêmica, eu sou arte educadora, artista plástica e arte terapeuta. Com isso, eu trabalhei por muitos anos dentro da PAI, que eu entrei para fazer na PAI de Esteio, trabalhei na PAI de Esteio, na PAI de Alvorada. Eu entrei para fazer um estágio da graduação e me apaixonei, literalmente, passei grande trabalho na instituição. Então, entrei como estagiária, saí como diretora da instituição, e lá foi a minha grande base de aprendizagem profissional, né? Então, com essa mescla, eu tenho uma formação acadêmica muito maluca, né? E sempre fui desafiada a melhorar profissionalmente para encontrar respostas, justamente por estar dentro da área de saúde mental, que é uma área muito complexa. Então, Sim. fiz diferentes formações, psicopedagogia, e aí vai, ao caso, mas que me deram a estrutura para aprender muito sobre política pública. Né? Então, embora eu nunca tivesse atuado em cargos políticos, eu sempre trabalhei na construção de políticas públicas na área educacional, na área social, na área de saúde e na área de arte e cultura, porque eram as áreas que eu atuava dentro do movimento apaiano. Né? Por alguns anos fui coordenadora de artes da Federação Estadual das APAES, né? Então pensava todo o projeto de arte para dentro dessas instituições do Rio Grande do Sul. E acabei me envolvendo muito nessa parte da gestão pública, só que estando fora dela. Quando o prefeito, na época, vereador, resolveu se lançar candidato, né, ao executivo de Esteio, ele me chamou para uma conversa e me convidou para ser uma das pessoas para trabalhar no plano de governo. Né, que daí nós fizemos diversas audiências públicas e montamos aquele primeiro famoso plano de governo, que foi uma grande novidade, né, do qual eu fui responsável por toda a área de desenvolvimento social, envolvendo ali no primeiro mandato a parte de educação, segurança pública, meio ambiente, arte e cultura, desenvolvimento social. Isso, essas 5 grandes áreas. Então, elaboramos aquele documento e depois de eleito, um dia ele chega aqui em casa e diz: olha, eu gostaria muito de te convidar para ser secretária de assistência. Não era o meu projeto de vida, não, né? Por muitas vezes tinha, inclusive, recebido alguns convites para cargos políticos, mas por confiar muito no projeto dele e naquilo que ele se propõe a fazer pela sociedade, aceitei, com a ideia de ficar um ano. E isso sempre muito conversado, assim, porque não era a minha praia, né? Porque a política tem
Tem todo um envolvimento aí que não era o que eu planejava para minha vida. Bom, com isso, no primeiro ano, ele resolveu, depois do primeiro ano de mandato, ele resolveu fazer a fusão do desenvolvimento social com o desenvolvimento econômico, o que foi um outro grande desafio para minha trajetória profissional. Por que foi feita essa fusão? Porque a gente entende que para que se tenha resultados no desenvolvimento social para um processo de emancipação dos sujeitos, a gente precisa da retaguarda do desenvolvimento econômico. Nesse período, então, a gente conseguiu desenvolver estratégias aí que entregamos resultados muito bacana, né, dessa mistura de carambola. A gente conseguiu realmente fazer um trabalho de resultados, que é isso que a gente acredita. E tivemos ali um laboratório para depois encarar um dos maiores desafios da minha vida profissional, que foi o atendimento da Operação Venezuela, né, que foi a chegada daqueles venezuelanos, que aí entrou uma outra pauta na minha vida, de humanitário, que aí foi esse case aí que todos sabem, a nossa cidade ficou conhecida no mundo inteiro pelo trabalho que a gente fez, né, o que é um grande orgulho. Bom, iniciou-se a construção do segundo mandato, o prefeito, mais uma vez, participei em menor escala da elaboração do plano de governo, até porque eu era responsável por uma secretaria. Enfrentamos uma pandemia, né, nesse meio todo aí, eu com duas áreas muito essa demanda, que era social e econômico, né? Então depois da saúde, foram as duas áreas mais ativadas por esse processo de atuação, né? E aí, depois de eleito, depois disso, o prefeito me chamou para assumir a Secretaria de Educação, onde eu fiquei por 7 meses, e aí pedi demissão, porque eu estava precisando parar um pouco, né, cuidar um pouco de mim aí, porque não tinha sido fácil, né, e assumi a Secretaria de Educação justamente no momento de retomada, né, dos professores voltando, dos alunos voltando, então, um desafio muito grandioso, e aí o meu corpo pediu, assim, para um pouquinho, né, dar uma descansada. Fiquei, então, 9 meses fora, e o prefeito me chamou novamente aí com esse novo desafio de assumir a parte da cultura, esporte e lazer, também com essa missão de retomada, né, dos eventos. É meio característico da minha vida profissional, que são sempre botar a roda para girar. E então, assim, todas as áreas que eu trabalhei e circulei, eu sempre tive a arte como a minha ferramenta de trabalho, né, inclusive de estudo, de pensamento, estudo de sociedade, de pesquisa, sempre através da arte, o comportamento humano através da arte. E pela primeira vez fazendo gestão de política de arte e cultura, o que tem sido muito bacana, estou aprendendo muito, e também com essa retomada grandiosa aí dos eventos, né, que tem sido bem encantador, assim, trabalhar. Esse desafio está bem bacana. Acho que, resumidamente, deu uns 20 anos de vida aí. Conseguimos. Secretário, eu estive entrevistando o Rafael Figueiredo, que estava nessa pasta aí, tempo atrás, e eu sempre disse para ele que eu queria muito ter essa oportunidade de conversar com ele, porque em outras oportunidades, em canais da região aí de Esteio, eu falava que eu achava que o Rafael não era o perfil para aquela secretaria, né? Tanto é que eu comentei com você, né, que agora eu acho que as melancias estão acomodadas, tá todo mundo na posição certa, acho, na minha opinião, né? O Rafael tem uma habilidade muito grande de conversação, de negociação, mas eu acho que não era o perfil dele a cultura. E nessa área, foi uma área que, por tabela, vamos dizer assim, eu sempre tive dentro, por ser técnico da área, técnico não técnico operacional, né? Sempre tive operando na área do entretenimento e da cultura, e por consequência disso conheci, convivi com pessoas da cultura e me envolvi com isso, né?
e sou um apaixonado por esse assunto. Então, eu fico torcendo muito para que Esteio seja um polo de cultura, né? Sempre torcendo. Por quê? Porque a gente sempre encontrou, eu sou nascido em Porto Alegre, mas me criei na cidade de Esteio, tudo, fiquei adulto. Então eu vi, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, aparecerem talentos naturais na cidade de Esteio. E Esteio sempre teve uma dificuldade em abrigar isso, abrigar essas pessoas, a acolher essas pessoas, né? Sempre teve essa dificuldade. Em alguns momentos aconteceu alguma coisa, até comentei com ele, na época do prefeito Fontoura, se criou um festival nativista, dizer, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até perguntei para ele se não poderia voltar isso um dia, né? Pergunto para vocês se pode voltar isso um dia. Existiam festivais espontâneos na música, que é um negócio muito legal que acontecia na praça, na frente da Casa de Cultura, que é o Faça Arte na Praça, que foi um festival espontâneo, um movimento espontâneo de artistas ali que se reuniam, pediam uma tomadinha para a CE ali, a antiga operadora de energia, e ligavam ali seu palquinho, a prefeitura cedia um palquinho ali, faziam um ajuntamento e faziam coisas maravilhosas, ali, apresentações maravilhosas, músicos maravilhosos. E aí, com o passar do tempo, as coisas começam a ficar difíceis, né? Porque como é que se aprende a tocar um violão hoje em dia se não for, alguém não der uma ajudinha para o pessoal lá que está mais afastado do centro da cidade, se não for por uma ajuda governamental, né? Como é que você vai aprender a se atuar como na área do teatro, por exemplo, se a gente não der esse empurrãozinho, né? Se a gente não fomentar isso nas escolas ou na própria secretaria. Então eu queria saber como é que está a Secretaria de Cultura hoje. E na área que eu tenho mais carinho ainda, que eu quero saber o seguinte: se eu quiser projetar um filme na Casa de Cultura, eu posso hoje? Bom, primeiro, assim, dessa tua fala, né, Jair, até explicando um pouquinho. O secretário Rafael deu uma grande contribuição, né, foi gestor dessa pasta aí por longos anos, né, inclusive no outro mandato. O que a gente precisa entender é que, assim como tudo na vida, as políticas públicas também mudam o tempo inteiro. E aí, o secretário Rafael teve uma contribuição excelente para o perfil que era destinado a essa pasta, né? Ele sempre foi um cara muito articulado, muito ligado aos segmentos culturais, e em todos os agentes culturais do município. E o que acontece e o porquê dessa mudança, né? Até para que a gente possa compreender exatamente. Bom, essa mudança vem... Primeiro, assim, nós pegamos um mandato que as nossas prioridades eram tantas que foi preciso fazer algumas escolhas, né? E não é um papel fácil do público tomar as decisões. Então, naquele momento, a gente precisava que todas as coisas funcionassem, mas que algumas tivessem um maior olhar, um maior cuidado e um maior investimento. O que tudo depende muito do investimento de conhecimento técnico e recursos, né? Então, neste momento, a área da cultura, ela passou a ter esse novo perfil, né, de ter realmente uma gestão mais técnica, de enfoque, porque agora a gente consegue pensar em aplicação de recursos para essa área. De início, a gente tinha que arrumar a casa, eram muitas coisas a serem feitas. E nenhuma área tem maior ou menor valor do que a outra. Só que a gente precisa fazer escolhas, né? Elas precisam andar, mas a gente precisa fazer escolhas. Não é um desafio fácil a gestão pública. Então, tivemos lá. E quando eu falo arrumar a casa, eu estou falando de arrumar a casa mesmo, de processos em diferentes áreas. Eu ali, as áreas que eu respondia, né? A área social, a área econômica, eram muitas coisas a serem feitas, assim como todas as outras pastas. Ok, qualificamos, né? Tá aí, foi dado nas urnas a aprovação de 85,5% do que nós fizemos. Entregamos, nesse primeiro mandato, a casa arrumada. O segundo mandato, a régua sobe. O prefeito sempre fala muito isso.
as exigências da população são outras. E não... Então, assim, essas áreas agora, elas se tornaram estruturantes. A área da cultura, a área do esporte, a área do lazer. Porque, de início, a gente tinha muitas demandas, tipo, a gente precisa de vaga de consulta. Não tinha vaga de consulta, né? Na saúde. A gente precisa de vaga em educação infantil. Não tinha. Então, o investimento ele era todo estruturante. Tudo isso já aconteceu. E agora a exigência da comunidade também existe a visão da cultura, do esporte e do lazer, porque a gente consegue ter tudo isso estruturado e a régua aumenta. Então, eu não quero mais só a consulta no posto. Eu quero ter uma política de cultura que me entregue o que eu necessito. Eu quero ter uma política de esporte que é o que eu necessito, que seriam, né, naquele outro momento, como algo terciário, eu posso dizer, sem sombra de dúvida. Agora não, já passa a ser um setor estruturante e das demandas da sociedade enquanto primário. Por quê? Nós já temos índices de segurança pública maravilhosos, né? A gente já tem vontade de sair para a rua, a gente tem vontade de ocupar os espaços públicos, as praças estão reformadas e por aí vai, essa porção de entregas que a gente fez. Então, o convite do prefeito para que eu viesse agora para a área da cultura é justamente nesse sentido, para a gente estruturar tecnicamente a política de cultura, né? Então, e o que traduzindo isso? Bom, primeira coisa, preparação de público e proporcionar acesso à formação de público e formação de artistas. Essa é a nossa meta 01, né? Então, é isso. Para a formação de público, eu tenho que dar acesso. Então, eu tenho que ter festivais pensados, eu tenho que ter investimentos pensados nos mais diferentes linguagens da arte, né? A política do esporte nas mais diferentes modalidades. Então, é mais ou menos nesse sentido que se dá essa mudança, tá? Não é... ninguém é melhor do que ninguém, é só visão estratégica mesmo, né? E aí a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? Eu agora, abril, faz um ano que eu estou à frente da pasta e a gente tem feito um trabalho bem significativo no resgate de algumas coisas, como ali reforma da Casa de Cultura, né? A gente está trabalhando muito para isso. A ampliação das oficinas. Então, hoje a gente tem mais de disponibilizado em todos os territórios da cidade, entre esporte e cultura, aproximadamente 30 opções de oficinas para todos os públicos, dos pitoquinhos aos idosos, né? E isso nas artes cênicas, na dança, na parte do esporte ali, a gente tem oficinas de modalidades coletivas, a gente tem pilates, é uma infinidade de coisas aí que a gente está trabalhando. Colocamos alguns programas aí também como prioridade, que é a gente vai ter um programa de fomento ao esporte olímpico e paralímpico para formar atletas, né, criar um circuito de formação de atletas com potencial para serem inseridos em competições, né, que é o esporte de alto rendimento. E, para além disso, que é uma das coisas que tem maior evidência, é a política de entretenimento, de lazer, né, que aí a gente está com os grandes eventos, né, a cidade consolidou com alguns grandes eventos, e estou falando de grande, está falando de evento, né? A nossa Semana Farroupilha foram 150 mil pessoas, né? A gente está falando aí de um Rock in Rio de uma semana. Então, é muita gente. E aí, tudo isso tu que é dessa área, tu sabe a proporção disso, né? E na gestão pública isso é muito complexo. A nossa Oktoberfest, 30 mil pessoas, né? É mega evento. E a Multifeira também foram shows gigantes, assim.
Então, essa política, todo ele foi qualificado no sentido de pode nisso, né? Pode se dar ao luxo de e temos previsto. Secretária, se puder repetir a frase, a gente está com o sinal cortado aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Se estiver me ouvindo, a sua tela parou e o áudio a gente não está ouvindo. Deixa eu só ver. Deu uma paradinha aí. Agora voltou. Certo? Agora voltou. Deu uma paradinha de novo. Deixa eu ver. Acho que agora tá legal. Tá dando uma cortada. Então, a programação de eventos dos mais diferentes 14 festivais, né, também de gêneros, né, na música. A gente tem previsto festival de dança. Então, a gente está podendo muito isso. A gente passa a falar de um número gigantesco de eventos para parte. Secretária, aproximadamente vários cortes. De eventos passam de 30. Deu vários cortes aqui. A gente não conseguiu entender todo o seu texto aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou lhe derrubar aqui. Você entra de novo, pode ser? Vamos ver se essa conexãozinha aqui pode ser, secretário? Pode ser. Mesmo link? Mesmo link, tá? Só vou tirar e você entra de novo. Vamos ver se a secretária volta com uma internet um pouquinho melhor. Vamos ver se não foi a conexão ali do estúdio que piorou. Mas, pessoal, já deu para ver que Stay está andando, né? Esse que é o grande negócio, Stay está andando para caramba. Isso é uma área que eu tenho muito carinho, que é a área da cultura, isso é uma coisa que me interessa muito. Saber como é que está andando a coisa, e a secretária tem feito um bom trabalho, né? O Rafael deve ter feito um trabalho de garantir que essas coisas andassem, né? Essas reformas que eram necessárias, tudo. E agora estamos aí com a secretária de novo fazendo um bom trabalho. E agora nós vamos passar, se Deus quiser, vai tudo certo aqui, nós vamos falar do evento do aniversário da cidade de Esteio, que foi agora dia 28, e as comemorações vão ser dia 4, tá? Vamos ver aqui se ela vai entrar. Vamos ver se ela entra aqui. Vamos ver se a secretária entra. E 9JP, é o mesmo link, não tem outro. Vamos ver. Não quero encerrar a live porque eu preciso falar desse evento aí do dia 4 com a secretária. Então, por favor, quem estiver assistindo aí, aguarde que ela vai voltar.
Tá bom? Estou vendo que ela está online aqui. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, a pessoa está dizendo que está assistindo aqui no WhatsApp. Aguardando a secretária entrar novamente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Stay está fazendo 68 anos. Tem umas curiosidades bem legais aí a respeito disso, gente. Ó, estamos aí com a secretária. Vamos ver se ela vai entrar agora direitinho. Agora foi. Agora foi. Demorou, mas foi. Secretária, eu estava conversando com o público aqui enquanto você entrava, que já fiquei feliz. Stay está andando na área da cultura. E eu não perguntei muita coisa na área do esporte, porque eu vejo que o esporte está andando. Vocês têm um evento de futsal que é maravilhoso. Né? Tem transmissão de rádios, tem transmissão pelo YouTube. Negócio sensacional, o Stay está andando. Quer dizer, aquele ginásio lá estava quase virando elefantezinho branco. Me lembro que quando eu fiz a campanha do Vanderlan e do Gilmar Rinaldi, em 97, e nós fizemos um evento lá para a Sandra Silveira, que então ainda não era da área da política. A gente estava organizando o Garota Gian. E deu uma chuva aquele dia, uma chuva. E a chuva entrou toda para dentro do ginásio. Isso lá na década de 90, que o ginásio estava em péssimas condições. Então, hoje a gente vê uma outra realidade, né? Está aí o ginásio sendo utilizado, se desenvolve o esporte ali, né? E a área de lazer é outra coisa que eu não quis tocar no assunto, que está indo muito bem, que eu vi a Praça Coração de Maria sendo reformada, o Galvani Guedes está sempre sendo adicionado alguma coisa nova no Galvani Guedes ali, né? E se Deus quiser, vocês vão continuar nessa toada aí de colocar as praças em dia, porque a gente precisa ocupar esses espaços, né? Porto Alegre aqui é muito importante, praça em Porto Alegre é uma coisa muito utilizada. Eu moro num local aqui, eu gosto sempre de falar isso, eu gosto de me exibir bastante, que eu sou vizinho do Luiz Fernando Veríssimo, né? E ele mora aqui na rua de cima, aqui, e a praça, tem uma praça antiguíssima aqui, que a gente chamava de Praça da Caixa d'Água antigamente, se chama Praça Mafalda Veríssima agora, e ela foi reformada pelos vizinhos. E é um local maravilhoso, eu levo a minha filha ali a gente brinca de escorregador, balanço, ela anda de bicicletinha, de patinete, e as famílias vão para lá, sabe? As famílias entram para dentro da praça e estão lá ocupando esse espaço. Então, a reforma de praça é um negócio fundamental, é o espaço mais democrático que a cidade pode ter, né? E a Praça Coração de Maria ali tem um palco ali, quer dizer, as pessoas podem desenvolver atividades culturais e de lazer ali. Então, o lazer e o esporte está muito bom. A minha preocupação era a cultura, estou vendo que está em boas mãos, né? Estão agitando aí, mas você não me respondeu uma perguntinha. Eu posso projetar um filme lá? A gente está aí, isso eu ia te falar agora, a gente está nesse ano com algumas metas de governo de reestruturação de espaços, né? Então, a Casa de Cultura é um dos focos, e a gente tem como meta de governo toda a reestruturação do auditório, né? Então, atualmente, a gente já tem lá um projetor de melhor qualidade, que foi adquirido no ano passado, que dá para fazer transmissões, não ainda como a gente quer, né? A gente gostaria aí de conseguir dar conta do que a gente planejou. Se sair, e o quanto mais rápido sair, melhor para todos nós, as questões da Lei Paulo Gustavo, que o maior percentual é para investimento em salas de audiovisual, a gente vai aproveitar e tentar reformar. Não saindo, nós vamos reformar da mesma forma, tá? A gente vai fazer toda uma revitalização do auditório da casa, para deixar ele como tem que ser nos trinques e dentro daquilo que a gente entende que a população de Esteio merece receber enquanto equipamento de cultura, né?
Então, a nossa ideia é isso. E claro, assim, para além disso, entrou reforma do ginásio, a gente vai revitalizar todo o ginásio esse ano, como meta de governo. Praça da Juventude, Praça Céu. Vamos ter aí, que eu acho que vai ser um grande marco, já está sendo um grande marco na história da cidade, que é a implantação do skate park, né? Que as obras devem começar no máximo até quarta-feira da semana que vem. Então, isso também é um grande marco. Tivemos um evento maravilhoso aí a semana passada, né? E o skate é uma coisa bacana, porque eu gosto sempre de citar o skate e o hip hop enquanto exemplos de difusão de todas essas áreas que agora eu estou responsável, né? É cultura, é esporte e é lazer, né? Então, vem bastante coisa bacana aí, tá, Jairo, nessas áreas todas. E quanto mais a gente vai entregando, mais gosto dá de inventar outras coisas e trabalhar para conseguir. Coisa boa. Vamos falar então dos 68 anos de Esteio. Como é que está sendo a preparação aí? Já tivemos aniversário agora dia 28, né? E eu vi pelas redes sociais ali que teve um evento ali naquele espaço novo da Avenida do Carnaval ali, né? E vai ter agora o evento dia 4, né? Isso. Uma coisa bem importante, assim, que eu também sempre gosto de falar, até por ser arte educadora, eu tenho isso como missão, é de explicar que todas as questões religiosas também são cultura, também fazem parte do desenvolvimento de um povo. Né? E nessa perspectiva que eu tenho muito pessoal, de enfoque no multiculturalismo e no respeito às diversidades, até pela minha trajetória, como eu expliquei um pouquinho antes, a gente pensou, e sempre tem a missa tradicional de aniversário, né, que acontece ali na rua 28 de fevereiro. Esse ano foi o primeiro ano que ocorreu um culto evangélico na Avenida do Carnaval, né, promovido aí. Foi muito bacana, foi uma experiência bem legal de dar essa diversificada. E ontem, na conferência do pessoal de matriz africana, né, que teve ontem na prefeitura, o prefeito já lançou o desafio para que no ano que vem nós tenhamos também uma sessão, né, do pessoal em homenagem à cidade, porque é isso, a diversidade, o multiculturalismo e esse respeito a tudo e a todos, né? A gente sempre gosta muito de dizer que a gente trabalha em prol do respeito às liberdades, sejam elas quais forem, faz parte da evolução de um povo, né? Com tudo isso a gente... E por esse trabalho também da questão da chegada dos refugiados e de outros tantos migrantes que vieram para cá depois, a nossa cidade, ela virou uma cidade multiétnica, né, diversa por natureza, e isso tem que fazer parte do fomento da política pública. Então, o ano que vem a gente vai ter mais uma sessão, então, do pessoal da Umbanda, do Candomblé, em comemoração ao aniversário da cidade. E outras tantas que possam vir e nos provocar, a gente está à disposição, e é isso que a gente quer, é mostrar a diversidade étnica e cultural de Esteio, né? Respeitando isso. E então isso já foi o primeiro ato do aniversário, né? E aí, agora, o dia do grande evento, a grande festa, que já está sendo montada, né? A gente está montando uma mega estrutura lá no Parque Galvani Guedes. Hoje eu estava em outros compromissos, mas minha equipe acompanhou lá o dia inteiro, a montagem de todo o evento. A gente também se preocupou muito em ter, primeira coisa, a presença dos artistas locais, diversidade de gêneros. Então, foi feito um edital de credenciamento, né, para que esses artistas se inscrevessem. No caso de haver mais do que uma inscrição por gênero, foi feito o sorteio, que aconteceu com o carnaval, com pop e rock, né? Aconteceram os pais inscritos, então foi feito sorteio, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais. E então nós teremos a apresentação de 7 artistas locais de carnaval, MPB,
tradicionalismo, instrumental, rock. O que mais que faltou? Faltaram 2 gêneros que eu vou ficar devendo, que a cabeça essa hora já não funciona. Mas são 7 gêneros. Teremos um espetáculo de artes cênicas com bonecos gigantes, que é um espetáculo maravilhoso, em parceria com o Sesc, que a gente conseguiu trazer para cá. E aí teremos o show da Banda do Saldanha, o show da Bibiana Bolacel, o show do MC Jampon e o show do Éder e Emerson, né, que também são artistas locais, mas que foram para Goiânia, estouraram nacionalmente e agora voltam aí para a sua cidade para comemorar o aniversário. Então a gente pensou numa festa bem diferenciada, vai ter uma estrutura muito bacana, diferente do que já teve, né? Teremos uma área coberta, então se chover vai rolar evento igual, tá? A gente está botando lá um pavilhão para proteger o pessoal. Teremos também algumas surpresas aí da questão de acessibilidade, que a gente tem pensado muito, até porque é uma área que eu atuei a vida inteira, né? Então vai ter uma área especial lá para as pessoas com deficiência, para os idosos. Então, vamos ter aí uma evolução nesse sentido, nesse cuidado de que, na verdade, é cumprir aquilo que as regras já definem, né? Então, a gente tem cuidado muito isso, e a lei de acessibilidade me é muito cara, né? Então, essa eu não posso pecar em nenhum detalhe. Perfeito. Então, quer dizer que a gente vai ter uma diversidade de atrações, praticamente contemplando a todos, né? E colocando o esteio aí num marco, e essa comemoração de esteio está começando a ficar mais genuína, né? Era uma reivindicação da população prestigiar o artista local, né? Uhum. Era uma reivindicação. Só queria dar um abraço aqui para minha tia, que sempre me assiste, a Dina, aqui, que amor. Noite. Meu irmão também aqui está mandando um abraço aqui. Aqui o meu irmão, eu vou falar uma coisinha rápida do meu irmão aqui, que está falando do esporte aqui. Meu irmão era um dos caras que fazia show lá naquele ginásio lá daquele esporte lá. Meu irmão jogou muita bola, jogou até no Grêmio. E ele, em 1979, até faço um desafio para os esteenses para ver se tem alguém mais antigo que ele aí. Em 79, ele andava de skate em esteio. Olha só. 1979, ele andava de skate em esteio. Não sei se tem alguém mais antigo que ele que andava de skate em esteio. O skate não era um esporte muito conhecido naquela época, né? Ó, já vamos fazer o convite então para ele, para outubro. Ele vir aí estrear o novo skate park, né? Já fica feito o convite aí pro teu irmão, tá? Botar não sei a rodinha. Não sei se ele consegue hoje, né? Tu sabe que a gente foi bem engraçado até. Na missa lá, o padre muito entusiasmado com a presença de jovens na Praça Coração de Maria, né? E aí ele falou que deu vontade nele de andar de skate. Eu disse para ele, tá feito o desafio, então. Na inauguração, o senhor... E eu faço a combinação, mas eu não sei nada, porque eu tenho o Guilherme Zolim, né? Que é um atleta reconhecido internacionalmente e que é o diretor de esportes da secretaria. Então eu digo, não, vai lá, o Guilherme ensina a andar. Para mim não sei, não me arrisco. Eu não me arrisco a esfolar um joelho aí. Não dá. Não, e a gente já tem uma idade, né? Não dá para brincar se estragar. Estraga pro resto da vida daí. Secretária, como é que funciona, então? O público chega lá, só entrar e ser feliz lá no evento É sábado agora, né? Sábado. Bom, sábado, dia 4. O que a gente tá... Começa às 15 horas, tá? A gente está pedindo a contribuição aí do pessoal para que leve 1 quilo de alimento ou 1 quilo de ração, porque também é uma marca que a gente está trabalhando muito, que dá muito orgulho para todos nós, que é a Capital Nacional da Solidariedade. Boa. Então, nada melhor. E aí o pessoal já vai treinando, que esse ano a gente vai ter a primeira Festa Nacional da Solidariedade. É um dos meus desafios do ano aí. Então, a gente está pedindo para o pessoal contribuir, que vão para as instituições filantrópicas do município, o que for de alimento, e o que for de ração vai para as ONGs de protetores de animais. Então, é uma parceria com a política de assistência social, a política de engajamento comunitário, a política de meio ambiente, de proteção animal, e quem puder contribuir vai ser muito bacana. Né? Mas a entrada é gratuita, a gente só está
fazendo esse convite aí para que todos possam levar um pouquinho e contribuir com quem precisa. Perfeito. Então é no Parque Galvani Guedes, né? A partir das 15 horas. 15 horas, as atrações todas listadas aí. Bastante atração, bem diversificada para todo mundo se divertir. Vai ter espaço para o pessoal lá diferenciado também. Vai ter espaço para o vovô que nem eu. Vai ter espaço para todo mundo, né? O Carlos aqui diz que ainda anda de skate ainda. Eu não sei, não acredito muito nisso, mas tudo bem, né? Eles que andam de skate, tá tudo bem. Então tá, secretária. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui no Meus Amigos. Lembrando que ele está sendo veiculado agora ao vivo no YouTube, vai para todas as redes sociais e vai continuar rodando na Tri TV. Então, quem quiser assistir também, conhecer um pouquinho da nossa secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Esteio, Tati Tanara, que é uma simpatia, gente. Ela é uma simpatia, sabe? Essa menina é espetacular. Aonde a gente chega, se ela está no ambiente lá, casa cheia, né? Sempre com alegria, sempre com esse sorriso no rosto, enfrentando todas essas... E não é fácil, né? Não é fácil trabalhar na gestão pública, porque é telhado de vidro, né? É telhado de vidro o tempo todo. E assim, ó, uma rapidinha, e para o futuro, o Leonardo não se reelege agora, ele vai alçar outros caminhos, né? Sim. E aí, como é que fica? Pois então, a gente está no aguardo das decisões. Quando a gente tem uma liderança muito potente, a gente tem muita confiança no futuro, né? Então, a gente sabe que o Leonardo tem um projeto aí que ele vai pensar o melhor para a cidade, né? A gente não... Tem muitas coisas acontecendo, tem muita água para rolar, né, Jairo? Política é uma coisa que muda muito rápido, mas o que todos nós temos é a confiança na nossa liderança de que vai deixar o melhor para a cidade aí, com certeza, né? Não Isso vai, com certeza. Mas eu digo assim, é que vocês, ao longo do caminho, ao longo dessa trajetória do Leonardo, vocês foram se tornando pessoas de relevância pelos bons trabalhos que vocês têm feito, né? E começam a adquirir uma cara assim do tipo, quem vai herdar o legado do prefeito? Né? E vocês começam a aparecer, essas pessoas aí que estão nas secretarias, alguns vereadores, né, começam a aparecer e começam a se tornar importantes. Eu venho há um bom tempo já cutucando as pessoas, tanto na área da comunicação, como políticos, como empresários da cidade, que eu digo que esse pleito de 2024 vai ser muito interessante, né? Porque vai ter muita gente boa de um lado só. Isso é muito bacana, né? Isso é legal. Mas isso é uma construção de um grupo que teve aí, primeiro, a oportunidade, né? Que isso é fundamental na gestão pública, não basta tu saber e querer fazer, tu tem que ter oportunidade e confiança do teu líder te dando, vamos lá, né? Tendo isso muito claro. Então, tem muita gente que conseguiu despontar e construir um trabalho, mas que é isso, né? É oportunizado por uma liderança e que todos nós temos confiança. A gente sabe que é o pensar o melhor para a cidade, né? E fazer gestão pública dessa forma é um grande privilégio, porque é verdade. A gente trabalha tranquilamente, né? A gente sabe que o nosso trabalho tem tudo para ter continuidade, ter ainda mais avanços, e é isso, né, Jair? Tem muita coisa para rolar. Assim, eu costumo sempre ter muito cuidado nessas informações de política, porque falam muita coisa, ventilam muita coisa, e o que a gente tem é uma liderança muito forte que vai pensar o melhor para a cidade e que a gente confia plenamente, né? Então, não dá aquele medinho assim, e é um governo que trabalha com entregas, com metas, e que a sociedade aí tem dito que é isso que querem, né? Então, vamos ver o que acontece. Acho que tem um belo pleito aí pela frente, tem muitas potências, né? E dá um orgulho danado a gente pensar
que tem muitas potências, né? Sinal que todo mundo trabalhou junto, construiu, um ajudou o outro, né? A gente aprendeu. Então, seja o que for, a gente sabe que vai ser muito bem pensado e também alinhado para o melhor para a cidade, que é o que importa para todos nós. Né? Perfeito. Secretária Tati Tanara, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo seu trabalho, continue levando a cultura da cidade para todos os caminhos aí, acolhendo a população da cidade de Esteio, e sucesso nesse evento agora do aniversário da cidade, 68 anos, começa às 15 horas, Parque Galvani Guedes, 1 quilo de alimento, 1 quilo de ração, e vamos se divertir lá, né? É isso aí, muito obrigada, tá, Jair? A gente está sempre à disposição aí, quando for possível aparece ali para fazer uma visita para a gente, que a gente vai passando aí tudo que está acontecendo, e obrigado por todo mundo que está aí assistindo a essa hora, né, a gente falando, mas é só agradecer mesmo, tá? Muito obrigado pelo carinho de sempre aí, e estou sempre à disposição, é só chamar, que a gente dá um jeito na agenda. Valeu, muito obrigado, secretário. Então tá, um abraço.